Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar à carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Estamos no capítulo 2 e no último programa nós tivemos a analisar estes textos até ao verso 20, mas nós vamos voltar aqui ao verso 19 e eu gostaria que nós pudéssemos então ter alguma atenção aqui a estes textos, pois eles falam daquilo que é o centro do Evangelho. Falam acerca da morte e ressurreição de Cristo, a importância que esse ato sacrificial de Jesus tem para a nossa vida. Então eu gostaria de começar desde já a olhar para Gálatas capítulo 2, verso 19, para nos poder introduzir então no estudo que nós vamos realizar hoje. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Esta é uma grande declaração que o apóstolo Paulo está a realizar. E eu creio que qualquer cristão tem de poder fazer uma declaração semelhante. Estou crucificado com Cristo. É necessário, como eu já expliquei no último programa, entender bem esta expressão. Não estamos a falar de uma crucificação literal, no sentido de que você ou eu nos vamos pendurar numa cruz e alguém vai espetar uns pregos nas nossas mãos e nos nossos pés. Não é disto que estamos a falar. Infelizmente eu sei que em algumas partes do mundo algumas pessoas se dão a este sacrifício. Infelizmente eu quero dizer que este não é o sacrifício que Deus se agrada. Cristo já morreu e já ressuscitou pelos nossos pecados. Nós não necessitamos de mais penitências para pagar o preço dos nossos pecados. Agora, quando o apóstolo Paulo aqui diz estou crucificado com Cristo, ele está a dizer que é Cristo quem vive agora na sua vida. Ou seja, já não é mais a vontade do apóstolo Paulo que orienta a sua vida. Já não é mais a sua vontade que interessa, não é mais a minha vontade que interessa, mas é a vontade do próprio Deus. Então isto é extremamente importante que nós compreendamos aquilo que Deus nos está a dizer através destes textos. Cristo morreu por si e por mim. E nós não necessitamos mais ser penalizados, não precisamos de mais penitências, de flagelos, como infelizmente a gente assiste muitas vezes, até no nosso próprio país. Pessoas que fazem promessas e se autoflagelam, ficam ensanguentados por grandes sacrifícios que fazem de caminhadas longas, de grandes peregrinações de joelhos, e isto não é o sacrifício que Deus pede de nós. Cristo morreu uma só vez para que nós pudéssemos alcançar perdão e vida eterna. O crucificar com Cristo, como o apóstolo Paulo aqui diz, tem mais a ver com o seu caráter, com a sua própria vontade, com o poder restringir a sua vontade e permitir que a vontade de Deus domine a sua vida. Isto é que é a verdadeira crucificação do nosso eu. Porque infelizmente há pessoas que fazem grandes promessas, até fazem alguns sacrifícios tremendos, mas no entanto querem ser eles ainda a governar a sua própria vida. Não entregaram a sua vida nas mãos de Deus para que fosse Deus efetivamente que os conduzisse. Então, o apóstolo Paulo aqui reflete sobre isto. Ele também reflete sobre a importância ou não, como é que a lei age na vida de um cristão. E a lei é apresentada como uma acusação, é apresentada como uma condenação. É como quando nós nos olhamos a um espelho e nós olhamos para um espelho e verificamos o nosso estado. A lei funciona dessa mesma forma. Então, a lei é de alguma forma, podemos dizer assim, responsável pela morte de Cristo em nosso lugar. Porque é a lei quem condena. É a lei quem declara
o nosso pecado. É a lei que diz que nós necessitaríamos de uma penalidade. E essa penalidade é a morte. O mesmo apóstolo diz no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E esta é a grande revelação de Deus e do Evangelho. É que enquanto a lei nos apresenta a condenação, enquanto a lei nos apresenta a condenação, a morte de Jesus Cristo na cruz nos apresenta a graça salvadora de Deus para todo aquele que crê. Por isso mesmo é importantíssimo nós compreendermos esta diferença que o apóstolo Paulo está aqui a declarar. A lei de alguma forma já foi paga com a penalidade de Cristo. Foi exatamente por isso que Cristo teve de ir à cruz. Se não houvesse penalidade, se não houvesse condenação da lei, não havia necessidade de Cristo morrer. E toda a reflexão que o apóstolo Paulo faz aqui nesta carta aos Gálatas tem a ver com este conceito, tem a ver com esta declaração de fé. Então o que os judaizantes estavam a dizer é que não era bem assim. Cristo morreu, é importante, é verdade, mas nós temos que cumprir rigorosamente todo o cerimonial para podermos ser salvos. E esta era a grande heresia que o apóstolo Paulo estava a combater. Porque se pela lei nós pudéssemos ser salvos, então a morte de Cristo não tinha valido absolutamente nada. Deus certamente teria encontrado uma outra alternativa para que nós pudéssemos ter vida eterna, se ela houvesse. Mas como efetivamente não houve, então Cristo morreu por nós e ressuscitou, e hoje Ele tem todo o poder para perdoar pecados e para nos dar vida e vida em abundância. Mas então, já que fizemos agora esta introdução, recapitulamos um pouco aquilo que já conversámos ao longo de alguns programas, eu gostaria então agora de continuar a ler aqui no verso 20. Estamos no capítulo 2 do livro dos Gálatas e vamos então ver o verso 20. Diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Um grande versículo este aqui que nós temos. Realmente o apóstolo Paulo coloca estes pensamentos de uma forma tremenda. Torna-se tão claro o que é o Evangelho de Cristo quando nós lemos a Bíblia, que eu não compreendo como é que ainda hoje há religiosos que não entendem o Evangelho de Jesus Cristo. Ele declara aqui, então, se a minha carne foi crucificada com Cristo, se já não sou eu então quem governo a minha vida, então é Cristo quem vive em mim. E esse viver que eu tenho ainda no dia a dia, aquilo que você faz, que vai para a escola, vai para o trabalho, tem a sua relação familiar, tem os seus amigos, isso que você faz, esse viver que eu tenho na carne, diz o apóstolo Paulo, eu vivo na dependência de Deus. E então agora entra aqui de novo as obras, aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço não é para eu alcançar salvação, mas eu o faço porque eu tenho a salvação. Eu não sei se você compreende a diferença. Uma coisa é eu trabalhar para poder alcançar a salvação. E eu dizer, eu vou praticar boas obras, vou dar esmolas, vou ser bonzinho. Então pode ser que eu alcance a salvação. E eu tenho ouvido centenas, eu não digo milhares porque se calhar seria um exagero, mas centenas, largas centenas de pessoas que têm este conceito da vida espiritual. Dizendo, eu tenho que ser bonzinho e talvez no final da minha vida, talvez eu possa ter a vida eterna. O apóstolo Paulo aqui inverte este conceito de uma forma tremenda. Ele diz exatamente o contrário. Ele diz, porque eu agora tenho vida eterna com Cristo, então o viver que eu tenho, o viver na carne, as minhas ações, então eu vou fazê-las para agradar a Deus, como filho de Deus, como amado de Deus. Então, é esta a grande diferença do Evangelho. Eu não pratico boas obras para ser salvo, eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Então é esta a grande diferença. E é importante nós entendermos que só podemos alcançar essa salvação depositando a nossa fé na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Quando nós fazemos isso, então temos essa vida e vida abundante, essa salvação que só Cristo nos pode conceder. E ela é depositada no Filho de Deus. Assim, a morte de Cristo na cruz não teve um efeito ou um propósito somente penal.
Cristo não somente morreu para pagar o débito dos nossos pecados. Ele pagou a penalidade, sim, dos nossos pecados, mas Ele também morreu para nos dar vida e vida com abundância. Então, é esta a grande novidade, a boa notícia que a Palavra de Deus nos traz. Eu sei que, infelizmente, muitas vezes há pessoas atormentadas com aquilo que algumas pessoas têm ensinado acerca do Evangelho. A palavra Evangelho, só por definição, significa boa notícia. Infelizmente, nós hoje estamos habituados a más notícias. É só abrir o telejornal e é catástrofes por todo lado, é desgraças, é miséria. Eu costumo dizer que os noticiários escrevem-se com sangue. Parece que os jornalistas hoje não sabem fazer notícias que não sejam desgraças. Não sabem dar boas notícias. Não sabem pregar o Evangelho. E isto é o que é o Evangelho de Cristo. E infelizmente eu tenho notado que muitas vezes há religiões assim também. São religiões da desgraça. Agora, o cristianismo é uma religião de boas notícias. E as boas notícias é que nós podemos ter vida eterna. Nós podemos sair deste marasmo. Nós podemos ter esperança no futuro. Nós podemos ter esperança não por causa de nós, mas por causa daquele que nos salvou. Por causa da morte de Jesus Cristo. Porque Cristo pagou o preço que nós deveríamos ter pago. Então esta é a grande novidade, a grande notícia que o apóstolo Paulo nos traz aqui nesta carta. Nós não precisamos de pagar mais nada. A salvação é gratuita, é oferecida por Deus para si, para mim. Depende de si de aceitar este presente que Deus lhe oferece. Depende de si de dizer, eu aceito que a morte de Cristo na cruz pagou o preço que eu deveria ter pago pelo meu pecado. E aceito que a ressurreição de Jesus me traz uma novidade de vida. Por isso já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu espero sinceramente que você possa declarar isso agora mesmo, fazer esta oração. Estas palavras que eu disse são uma oração a Deus. E se você fizer esta oração a Deus, a Bíblia diz que você é filho de Deus e tem vida eterna. Mas continuando aqui a nossa reflexão, voltemos para o livro dos Gálatas, capítulo 2, o verso 21, e diz assim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Esta é a conclusão lógica que o apóstolo Paulo chega e qualquer indivíduo chega ao perceber que se é pelas obras, se é por leis, se é por outro método qualquer que nós podemos alcançar salvação, então a morte de Cristo não serviu para nada. É o que o apóstolo Paulo nos está a dizer aqui neste texto. Eu espero sinceramente, caro ouvinte, que entenda esta verdade da palavra de Deus. Porque infelizmente nós temos vindo a ouvir muitas vezes determinados religiosos a anunciarem o Evangelho que tem uma série de adendas, uma série de acréscimos, uma série de anexos que a Bíblia não traz. Pessoas que dizem, não, temos que crer em Cristo Jesus, isso é importante, Ele é o nosso Salvador, mas temos que guardar as tradições, temos que guardar este tipo de prática, temos que fazer assim, temos que fazer assado, temos que cumprir estes rituais, temos que ter determinados sacramentos. Mas isto não é o Evangelho de Cristo. Se através dos sacramentos nós pudéssemos alcançar salvação, se através das tradições nós pudéssemos alcançar salvação, se através do cumprimento da lei ou de algumas leis nós pudéssemos alcançar salvação, Cristo teria morrido em vão. Eu espero que você ouça bem o que o Evangelho e que a Palavra de Deus nos está a dizer neste momento. Porque eu sei que isto talvez choque com algumas das suas convicções. Eu sei que isto é talvez contrário a algumas das coisas que você tem ouvido durante décadas da sua vida. Mas isto é a Palavra de Deus. E eu creio que é importante nós confrontarmos as nossas próprias convicções com aquilo que é a Palavra de Deus. E deveríamos optar por ou ficar com a Palavra de Deus ou com as nossas convicções. Eu sei que muitas vezes nós pensamos, e estamos numa época em que cada um tem uma opinião sobre algum assunto. Nós achamos sempre qualquer coisa, mas o importante é ficar com algo que é eterno, algo que não muda, algo em qual nós podemos depositar a nossa confiança. A nossa opinião hoje é uma,
porque determinados dados que nós temos, se calhar não são completos. Mas se nós tivéssemos todos os dados nas nossas mãos, provavelmente a nossa opinião seria outra. Então, não há lei nenhuma que nos possa salvar, não há religião nenhuma que nos possa salvar, não há filosofia qualquer que nos possa salvar, não há méritos que nós possamos praticar, penitências, sofrimentos, reencarnações, nada disso nos pode dar a vida que só Cristo pode dar. Fiquemos com aquilo que é a palavra de Deus e depositemos a nossa fé e confiança naquilo que foi declarado pelo próprio Deus. E nesse sentido, certamente alcançaremos a vida eterna que só Cristo pode conceder. Nós agora entramos no próximo capítulo. Terminamos aqui o capítulo 2 e vamos entrar no capítulo 3, onde nós vamos começar uma nova exposição, vamos começar um novo assunto, que de alguma forma está interligado com o assunto que nós acabamos de ver, mas é a justificação pela fé. Esta é uma parte importante da doutrina, é ensinar o que é esta palavra justificação. Não está normalmente no nosso dia-a-dia utilizarmos esta palavra justificação. A palavra justificação quererá dizer, de uma forma relativamente simples, que eu estou a tentar explicar, quer dizer tornados justos. É uma declaração que Deus faz no sentido de nos declarar justos. Então, a justificação pela fé significa que nós somos declarados justos pela nossa fé, não por causa das nossas ações, mas por causa da nossa fé. Eu creio então que é importante nós darmos atenção àquilo que se vai dar e ler a seguir, pois realmente ela fará uma grande diferença na nossa caminhada para o futuro. Então o apóstolo Paulo agora começa com uma declaração que eu aprecio de uma forma tremenda. Diz assim o apóstolo Paulo aqui no capítulo 3, no verso 1: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? O apóstolo Paulo começa por dizer aos Gálatas que eles não são de bom senso, não têm bom senso na forma como estão a encarar as coisas. Cristo tinha sido anunciado de uma forma tremenda, de uma forma clara, tinha sido quase que os habitantes da Galácia tinham visto quase a crucificação de Cristo de uma forma tão clara que ela foi apresentada. E o que o apóstolo Paulo está a dizer é: quem é que vos iludiu? Quem é que vos fascinou? A palavra fascinou tem este sentido de criar quase uma ilusão, como os mágicos fazem, não é? Por vezes a gente vê um número de ilusionismo e parece que o mágico está a serrar exatamente uma pessoa ao meio, mas é óbvio que ele não está a fazer isso. É um truque de ilusionismo. E o apóstolo Paulo está a dizer: mas quem é que vos enganou dessa maneira? Quem é que vos levou a pensar que aquilo que não é real e que parece real é efetivamente assim? Quem é que vos fez esse engano? Quem vos fascinou, ó Gálatas? E ele prossegue: quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação do Evangelho, pela pregação da fé? O apóstolo Paulo agora vai fazer esta pergunta porque é fundamental para que os crentes ali naquela região entendessem por quem tinham recebido efetivamente o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha sido dado por Deus para que ele pudesse ficar em cada um de nós. Quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, quando fazemos aquela oração que ainda há pouco eu mencionei, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem como um selo, como uma garantia, vem habitar em nós, como garantia de que nós passamos a ser filhos de Deus. E é exatamente por isso que este Espírito Santo agindo em nós, transformando a nossa vida, realmente ele nos coloca no coração o desejo de anunciar aos outros aquilo que é esta mensagem de boas notícias. Por isso Jesus nos diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Paulo ainda diz na carta aos Romanos: todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, e continua Paulo, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Este é um texto tremendo aqui no livro de Romanos, e eu sei que algumas pessoas têm ouvido este programa e, como compreendem esta mensagem que o apóstolo Paulo dá aqui nesta carta aos Romanos, têm gravado este programa e enviam para amigos, para que amigos possam ouvir esta mensagem das boas novas. Eu não me tinha lembrado de uma coisa destas, mas efetivamente comecei a receber várias notícias de que, pelo menos em vários pontos do país, alguns ouvintes estão a fazer isto, e eu fiquei extremamente animado ao saber que algumas pessoas estão a gravar diariamente este programa para enviar para outros amigos, para que eles possam ouvir este anúncio da palavra de Deus. Mas voltando aqui ao capítulo 3 do livro dos Gálatas, no verso 3 ainda prossegue a dizer: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Esta é uma reflexão tremenda. E ele ainda segue no verso 4: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. E aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu deixo estas mesmas perguntas para você ficar a refletir. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para estes textos da Palavra de Deus e a ver a importância de colocarmos a nossa fé em Cristo Jesus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.